um avião de passageiros é destruído nas colinas da Califórnia. Não havia asas, fuselagem, seção de cauda ou sequer os assentos do avião. O aço é rasgado em pedaços. Esse foi o pior dano que já vi. Os destroços pintam um quadro dos momentos finais do voo, um 771 da Pacific Southwest Airlines. O avião atingiu velocidades incrivelmente altas. Dizem que ele quebrou a barreira do som. Os passageiros sofreram com uma força G esmagadora. Avaliamos as forças de impacto em torno de 5.000 Gs. Uma experiência horrível para os últimos segundos de suas vidas. Seja o que for que tenha derrubado o voo 1771, os investigadores têm uma certeza. Não foi um acidente. Mayday! Mayday, desastre aéreo. Esta história é real. É baseada em relatos oficiais e testemunhos oculares. Eu sou o problema. Aeroporto Internacional de Los Angeles, um dos mais movimentados do mundo. Todos os anos, 40 milhões de passageiros chegam e partem por ele. 7 de dezembro de 87. No Terminal 1, um grupo de passageiros e tripulantes com destino a São Francisco está passando pela segurança. Logo depois, eles embarcam no voo 1771 da Pacific Southwest Airlines. A Pacific Southwest era o que chamávamos de uma grande companhia aérea regional na época. Poderia me trazer um whisky na volta? A empresa tinha serviços em cerca de 30 cidades, principalmente no oeste dos Estados Unidos. O voo de Los Angeles para São Francisco é uma das rotas mais populares da Pacific Southwest, também conhecida como PSA. Entre os 38 passageiros estão vários funcionários da PSA, incluindo o piloto-chefe da companhia aérea. É normal que funcionários de companhias aéreas se desloquem entre cidades a trabalho. Eles pegam um avião assim como as pessoas comuns pegam um ônibus para ir trabalhar. O capitão Greg Lindermood voa com a PSA há 14 anos. Pai de 3 filhos e também um veterano de combate condecorado. Freios. Freios ajustados. Flaps para cima. Spoilers retraídos. Primeiro oficial James Nunn. Só ingressou na companhia aérea na primavera passada. Ele também já passou milhares de horas na cabine de comando. Alavancas de potência. Hoje, eles estão pilotando um jato Bai 146, de construção britânica. Com motores silenciosos, ele foi projetado para voos de curta distância em áreas densamente povoadas. O voo para São Francisco levará pouco mais de 1 hora. Já sabe o que vai dar de Natal para os garotos? Um Nintendo. E com o preço que custa, acho que os dois podem dividir. Querem algo para beber? Estou bem, obrigado. Tá bem, se mudarem de ideia é só avisar. O voo 1771 está voando a 22 mil pés cruzando o interior da Califórnia. Pode perguntar sobre as condições? Pouco depois da metade do voo, o capitão Lindemood se preocupa com a leve turbulência. Centro PSA 1771. Alguma informação sobre a viagem? Estamos enfrentando uma leve turbulência. PSA, aqui é o centro de Rock Mount.
Não está muito ruim. Meu Deus, foi uma arma. A equipe agora tem um problema muito maior nas mãos. Squawk 77, tivemos uma arma disparada a bordo da aeronave. Consegue ir para Monte Rey, senhor? Momentos depois, o avião cai em mergulho acentuado. Testemunhas tiveram um breve vislumbre da aeronave quando ela estava despencando do céu. Estava caindo em alta velocidade. Parecia um dardo mergulhando no chão. O voo 1771 cai em uma colina isolada, 280 quilômetros a noroeste de Los Angeles. A polícia chega ao local do acidente e encontra um avião de 30 toneladas destruído. Não havia asas, não havia fuselagem, não havia seção de cauda, não havia assentos da aeronave. Havia apenas papéis, papéis por toda a parte. E um forte cheiro de combustível de aviação. Não demorou muito para que o xerife Steve Boltz chegasse a uma conclusão sombria. Ninguém sobreviveu ao acidente. Fizemos uma longa busca por todo esse campo aberto, procurando por sobreviventes. E nem sequer conseguimos encontrá-los. Não havia nenhum corpo, muito menos algum sobrevivente. A maioria dos acidentes aéreos catastróficos acontece na decolagem ou no pouso. Um ângulo de impacto raso pode às vezes deixar grandes seções do avião intactas, dando aos passageiros e à tripulação uma chance de sobrevivência. As 43 pessoas a bordo do voo 1771 não tiveram nenhuma chance. Esse é um dos piores desastres aéreos da história da Califórnia. Por aqui, pessoal. No dia seguinte ao acidente, investigadores do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes e do FBI estão no local. O senhor já viu algo assim? Vai ser um longo dia, pessoal. Os controladores de tráfego aéreo sabiam que houveram tiros. Squawk 77, tivemos uma arma disparada a bordo da aeronave. Se os relatos de tiros fossem verdadeiros, ficaria claro na hora que era um crime a bordo e que o FBI assumiria o caso. Mas os relatos podem não ser precisos. Os pilotos e controladores podem ter se enganado. Embora a especulação sobre a identidade do atirador seja generalizada, cabe ao Conselho Nacional de Segurança determinar o que aconteceu na aeronave. Uma das coisas que você deve evitar na investigação de acidentes são as noções preconcebidas. Por exemplo, a maioria de nós nunca liga o rádio, nunca assiste televisão no caminho para a cena. Porque mesmo que você não esteja consciente disso, você pode se familiarizar com informações e quando chegar lá, pode inconscientemente começar a procurar coisas para comprovar esse histórico. Então você tenta entrar em cena com uma visão totalmente objetiva do que está acontecendo. Enquanto os investigadores do Conselho tentam determinar a causa do acidente, os agentes da lei têm suas próprias perguntas. Estabelecer quem tinha motivo, quem tinha acesso, estabelecer quem era a vítima pretendida. Deve estar em algum lugar bem aqui. O FBI está procurando evidências de um crime. O Conselho está procurando pistas sobre o acidente. Se conseguirem recuperar as caixas pretas, talvez encontrem ambos. Com a destruição da aeronave, haviam quantidades limitadas de informações que se podia reunir dos destroços. Naquele momento, o mais importante era pegar o gravador de voz da cabine, fugir das especulações e ver o que o gravador dizia de fato. Os gravadores de voo contam a história do que acontece com a aeronave. Eles são muito importantes na reconstrução dos eventos que derrubaram o avião. O impacto vem daqui.
na direção da cauda. Deve estar por aqui. Acho que é isso. Após horas de busca entre os destroços, o esforço finalmente vale a pena. Eles recuperam as 2 caixas pretas do avião. O primeiro gravador recuperado foi o da cabine de pilotagem, que foi reconhecido por sua capa laranja e que ainda era, apesar de muito danificado, ainda reconhecível. A segunda caixa preta sofreu danos ainda maiores. O gravador de dados de voo captura informações essenciais sobre o desempenho da aeronave. Que bagunça. E das grandes. Ela foi tão danificada que não era reconhecível como um gravador de dados de voo. Ambos os gravadores serão enviados para o laboratório do Conselho em Washington. Não se sabe se os dados que eles contêm poderão ser recuperados com sucesso. Sem eles, os investigadores talvez nunca saibam o que aconteceu no voo 1771. É a primeira coisa que se deve fazer, encontrar o gravador de voz da cabine. Não dá para descrever a importância disso nesse caso, porque não tínhamos mais fuselagem para trabalhar. Não tínhamos destroços, literalmente. No laboratório do Conselho em Washington, Dennis Gross examina o gravador do voo 1771, que foi muito danificado. A caixa foi basicamente esmagada. Foi dobrada como se alguém a tivesse pegado e amassado. Trata-se de aço temperado. Avaliamos as forças de impacto em torno de 5.000 Gs, com base apenas na deformação do invólucro do acidente. O gravador, a aeronave e todos a bordo sofreram uma força de impacto 5.000 vezes maior que a força da gravidade. Os melhores pilotos de caça do mundo conseguem lidar com uma força sustentada de 9 Gs. Em um acidente, o corpo humano pode às vezes sobreviver a 100 Gs por uma fração de segundo. Uma força 50 vezes maior é difícil de compreender. Dennis Gross sabe que o imenso impacto pode ter arruinado qualquer chance de ouvir as últimas palavras da cabine de comando do voo 1771. Nenhuma investigação de acidente é rotineira. Mas entre o quebra-cabeça de peças do voo 1771, os investigadores estão buscando algo diferente. Talvez uma arma. Encontrar a arma poderia ajudar o FBI a identificar quem poderia ter disparado tiros a bordo do voo 1771. Mas para o Conselho, os tiros por si só não explicam esse acidente. Uma bala não deveria derrubar um jato comercial moderno. Há muita desinformação sobre a descompressão e se um único tiro poderia derrubar uma aeronave. Se for simplesmente um tiro que atravessa a fuselagem da aeronave, a resposta é não. É preciso uma abertura muito maior na fuselagem para que haja uma descompressão explosiva. O tipo de buraco que levou a um dos desastres aéreos mais mortais de todos os tempos era uma porta de carga defeituosa que explodiu do voo 981 da Turkish Airlines. A descompressão causou o colapso do piso da cabine, cortando os cabos de controle de voo. O acidente matou todas as 346 pessoas a bordo. A aeronave não cairia apenas por causa de um buraco de bala, sem outras implicações. Não seria o suficiente para causar uma descompressão explosiva e, consequentemente, a queda da aeronave. Se um tiro não derrubou o avião, os investigadores precisam descobrir o que aconteceu. No laboratório do Conselho em Washington, o trabalho para recuperar a gravação de voz da cabine de voo produziu um resultado surpreendente. Apesar de sofrer grandes forças de impacto, a fita de áudio ainda está intacta. Muito bem, vamos ouvi-la. Os primeiros 28 minutos da fita revelam um voo de rotina. A tripulação estava tentando descobrir quando a turbulência pela qual estavam passando terminaria. Pode perguntar sobre as condições?
Centro PSA 1771. Alguma informação sobre a viagem? Tivemos um pouco de turbulência. PSA, aqui é o centro de Rockmount. Não está muito ruim. Ouvimos a tripulação falar, fazendo os procedimentos padrão. Mas nos últimos 2 minutos, os eventos tomam um rumo assustador. Parece que houve um tiro. Então, de repente, eles ouvem um tiro, e nós ouvimos na gravação. A fita confirma o que os pilotos relataram. 2 tiros. Meu Deus, foi uma arma. Squawk 77. Tivemos uma arma disparada a bordo da aeronave. Foi um momento muito preocupante porque percebemos que estávamos ouvindo 2 pessoas se comunicando, o piloto e o copiloto. Era um voo muito rotineiro que de repente se tornou tudo menos rotineiro. Era algo que não se esquece rapidamente. Os investigadores escutam enquanto a situação se torna cada vez mais perturbadora. Ouviram a porta da cabine se abrindo. E uma voz feminina, provavelmente a comissária de bordo, dizendo com uma voz cheia de urgência: Temos um problema, capitão. E ouvimos uma voz masculina que presumimos ser a do capitão dizendo: qual é o problema? Qual é o problema? Eu sou o problema. Os investigadores agora sabem com certeza que o assassino era um homem e que ele atirou na tripulação do voo. É impactante ouvir um assassinato sendo cometido. Os investigadores de acidentes não costumam ouvir isso. Foi uma gravação muito incomum. Um comissário de bordo e os 2 pilotos foram baleados. Foram 5 tiros até agora. E então pudemos ouvir a porta da cabine se fechar novamente. E outro tiro final, o 6º tiro. Antes que a fita termine, eles ouvem um último som sinistro. O avião está caindo. Dá para ouvir os motores. Em cerca de 5 segundos, percebemos o que é chamado de ruído aerodinâmico. Em outras palavras, dava para sentir que a aeronave estava acelerando. O ruído aumentou o tom. Então percebemos que ele estava mergulhando naquele momento. 65 segundos após o assassinato de sua tripulação, o voo 1771 cai nas colinas da Califórnia. Isso nos ajudou a entender o que estávamos investigando e a gravidade do crime cometido. Essa gravação muda o papel do conselho no caso. Se precisar, é só chamar. Isso confirmava que não foi um acidente, mas sim um crime, que o FBI investigaria a partir dessas evidências. Vale lembrar que o FBI sabe como investigar crimes, mas não necessariamente um acidente aéreo. Então iríamos continuar com nossos procedimentos normais e compartilhar as informações com eles. O FBI está investigando um assassinato, mas resolvê-lo agora é apenas uma de suas prioridades. Qual é o problema? Eu sou o problema. A gravação destacou outro problema urgente. De algum jeito, alguém conseguiu colocar uma arma naquele avião. Uma arma foi contrabandeada em um dos aeroportos mais movimentados do mundo. Os investigadores se perguntam como o atirador conseguiu escapar da segurança do aeroporto. Vamos descobrir como aquele cara entrou no avião. Se o FBI não conseguir encontrar respostas em breve, mais vidas podem estar em risco. 2 dias após a queda do voo 1771, os investigadores ainda estão vasculhando os destroços em busca de uma evidência raramente encontrada em locais de acidente: a arma do crime. Isso deve ser da engrenagem principal. A busca pela arma foi muito frustrante, pois sabíamos que ela desempenhava um papel importante no que havia acontecido. Precisávamos ter certeza de que a arma estava lá. Nós apenas tínhamos uma suposição de que havia uma arma envolvida. Não tínhamos certeza de que teríamos sucesso porque o campo de detritos era muito amplo e o impacto havia reduzido o avião a muitos pedaços pequenos. Enquanto a busca pela arma continua na Califórnia, investigadores do conselho em Washington tentam determinar o que fez com que o avião mergulhasse repentinamente depois que a tripulação foi baleada.
Dennis Grossi acredita que a resposta pode estar nos restos destruídos do FDR, o gravador de dados de voo. O compartimento interno que continha a fita foi a única parte que foi realmente recuperada. O restante não foi recuperado. Pior ainda, quase toda a fita que grava dados desapareceu, arrancada da máquina quando ela caiu no chão. Esse foi o pior dano que eu já vi. Grossi examina uma parte essencial do gravador, os cabeçotes que gravam os dados na fita magnética. Ele descobre que um pequeno pedaço da fita de gravação sobreviveu. O compartimento foi danificado e a fita foi destruída, exceto por um pedaço de fita de cerca de 15 centímetros que contornava os cabeçotes de gravação. Com um pedaço tão pequeno de fita, é duvidoso que haja alguma informação útil nela. Trabalhamos duro para tentar obter os dados daquele pedaço de fita. Os investigadores da Califórnia finalmente encontraram o que estavam procurando. O cano de uma arma. A arma foi encontrada por um dos agentes do FBI praticamente no meio do impacto da aeronave. Tivemos muita sorte quando encontramos a arma. Foi um golpe de sorte inacreditável. Não se trata de uma arma qualquer. É uma Magnum calibre .44. Uma Magnum .44 era o revólver mais poderoso que você poderia ter. Mas só o cano não é suficiente. Eles precisam do resto da arma. Felizmente, eles encontram. O cilindro com 6 cartuchos usados. Sua estrutura é construída de forma muito robusta. Então, podemos imaginar a força do impacto da colisão para destruir o cano da arma. A pistola despedaçada leva a uma descoberta mórbida. Quando encontramos o que restou da arma, havia uma parte do dedo no gatilho. Isso foi enviado para o laboratório do FBI em Virgínia. A análise laboratorial pode ajudar a resolver um mistério que paira sobre toda a investigação. O FBI tem uma arma, uma cena de crime e 42 vítimas de assassinato. O que falta é a prova da identidade de uma pessoa a bordo, o assassino. Em nossa investigação hoje aqui no local, localizamos uma arma. E essa arma será examinada e, é claro, qualquer conexão entre ela e o crime será apurada mais detalhadamente. Precisávamos encontrar o motivo do porquê alguém faria uma coisa dessas. Alguém disparou aqueles tiros e deveria haver uma razão para isso. É uma parte do assento e uma da estrutura. A investigação no local é totalmente do Conselho quando se trata de investigações de acidentes aéreos. Então podíamos responder às perguntas que surgiam dos investigadores do FBI. Como eu disse, eles não têm o conhecimento necessário para saber o que procurar, mas, com relação aos aspectos criminais, eles sabem as perguntas certas. No local do acidente, o Conselho recuperou um pedaço de destroço que pode ajudar a explicar o que aconteceu no voo 1771, um fragmento de um assento de passageiro. Nós encontramos uma parte de um assento que tinha um buraco de bala. Se eles conseguirem determinar exatamente onde o assento estava localizado, os registros de assentos de passageiros da PSA poderão dar aos investigadores o nome de uma das vítimas baleadas antes da queda do avião. Dennis Grossi fez o possível para recuperar os dados do pequeno fragmento de fita do gravador de dados de voo. Consegui decodificar essa tira de fita e obtive os últimos segundos da gravação. Ela contém dados, mas apenas 6 segundos. Os investigadores descobriram que, em seus momentos finais, a aeronave estava operando normalmente, sem problemas mecânicos, exceto por uma coisa. Alguém havia empurrado a coluna de controle para frente.
forçando o avião a um mergulho acentuado. A aeronave acelerou até a velocidade do som. Caiu de 22.000 pés com potência de cruzeiro nos 4 motores. Os investigadores agora entendem por que apenas pedaços muito pequenos de destroços foram encontrados no local do acidente. Quando a aeronave atingiu uma velocidade tão alta, ela impactou e comprimiu a terra, e em seguida ela se soltou e explodiu tudo de volta para fora do buraco. O forte impacto impulsionou alguns destroços de volta para o ar antes que pudessem ser queimados pela explosão. Todo o material leve, os papéis, os isolamentos da aeronave, todo esse tipo de material foi lançado no ar após o impacto e acredito que o vento os carregou por quilômetros de distância do local do acidente. O fato de o avião ter sido forçado a mergulhar explica por que o PSA-1771 caiu tão rapidamente. Isso também aumenta ainda mais a urgência da investigação do FBI. Como é quase certo que a mão do assassino estava nos controles, esse é agora o pior assassinato em massa da história da Califórnia. Mas os investigadores ainda não têm provas suficientes para ter certeza de quem foi o assassino, nem de quem ele estava tentando matar. Teria sido obra de um louco que queria cometer um assassinato em massa? Ou o assassino tinha como alvo um passageiro em particular e sacrificou friamente todos os outros a bordo? A investigação do FBI sobre o tiroteio a bordo e o acidente do voo 1771 revelou uma falha de segurança no aeroporto de Los Angeles. Isso pode explicar como uma arma foi contrabandeada para dentro da aeronave. Qualquer pessoa no aeroporto poderia ignorar a verificação de segurança. O agente Bretsin descobre que os funcionários da companhia aérea com identificação válida podem burlar a segurança do aeroporto. O que eles criaram foi um desvio para membros da tripulação e funcionários do aeroporto. Na verdade, qualquer pessoa que tivesse o crachá adequado poderia passar fora do detector de metais e da unidade de raios-x. Foi uma grande brecha. Bretsin sabia que o assassino era um homem, e pelo manifesto de passageiros do voo 1771, ele podia ver que havia 4 passageiros do sexo masculino que trabalhavam para a Pacific Southwest ou para sua empresa controladora, US Air. É um desses caras. Supomos que ele tinha, de fato, burlado a segurança carregando a arma. Os investigadores precisam provar de forma conclusiva quem contrabandeou a arma a bordo. No laboratório do FBI, especialistas forenses analisam o pedaço de pele encontrado no gatilho da arma. Um técnico consegue obter uma impressão digital do fragmento de pele, em busca de uma correspondência. Ele compara a impressão com as impressões registradas dos 4 passageiros do sexo masculino que poderiam ter burlado a segurança. E ele encontra um par. Havia o suficiente do dedo indicador para que eles conseguissem encontrar um par. Poucos dias após o acidente que custou 43 vidas, o FBI identificou positivamente o assassino. Esse foi um elemento chave na investigação. Seu nome é David Burke. David Burke fazia limpeza na companhia aérea. Ele era um daqueles funcionários que entravam após a aterrissagem e ajudavam a limpar o interior. Os investigadores agora sabem que David Burke contrabandeou uma arma a bordo do voo 1771. O que eles agora precisam explicar é o motivo. O motivo traz o entendimento do caso. Ele ajuda a desenvolver todo o mosaico do crime. Sabendo o motivo, você é capaz de concluir o que aconteceu de fato. Terceiro dia no local do acidente. Ainda vasculhando os destroços espalhados do avião, os investigadores descobrem uma evidência bizarra, mas reveladora.
uma que aponta diretamente para o motivo por trás do crime de David Burke. Durante a busca, um dos investigadores encontrou uma bolsa de enjoo e soube imediatamente que era uma peça pertinente ao quebra-cabeça. Por ter feito o avião fazer um mergulho tão acentuado, Burke, sem querer, garantiu que a pista vital pudesse ser descoberta. A bolsa de enjoo tinha uma mensagem muito sinistra fixada nela. Burke havia escrito o bilhete sem assinatura durante o voo. Ele expressou rancor contra um homem chamado Ray. Oi, Ray. Acho meio irônico que acabemos assim. Eu pedi um pouco de clemência para minha família, lembra? Não recebi nenhuma clemência, e você também não vai receber. Essa era a mensagem que estava na bolsa de enjoo. A bolsa de enjoo é a pista conclusiva que eles estavam procurando. A pista que estabelece o motivo de David Burke. O Ray do bilhete é identificado como o gerente da estação da companhia aérea, Ray Thompson. Ele trabalhava para a empresa controladora da PSA, a US Air. Ele também era o antigo chefe de David Burke. Ray Thompson era o supervisor. Agora, Bretzin também ficou sabendo que Burke tinha um histórico problemático, tanto com a empresa quanto com a lei. Burke trabalhou para a USAir por 14 anos, a maioria desse tempo no aeroporto de Rochester, Nova York. Houve alegações de atividades criminosas quando ele estava em Rochester. Burke era alguém que havia sido observado por tráfico de drogas e furto. As alegações de que Burke contrabandeava cocaína em voos comerciais nunca foram comprovadas. Basicamente, ele ficou um passo à frente de nós, mas o resultado final é que ele não foi acusado. Ele se mudou para a costa oeste, provavelmente para se esconder, por assim dizer. Mas 3 semanas antes do acidente, Burke teve mais problemas. Ele foi demitido da empresa depois de ter sido flagrado em uma gravação se servindo do produto do bar durante o voo. Ele roubou algum dinheiro do fundo, que os comissários de bordo usam para dar troco, e roubou um total de $69. E essa foi a gota d'água. 3 semanas depois de ser demitido, Burke teve a oportunidade de recorrer. O Sr. Burke havia sido demitido várias semanas antes do voo. Obrigado por vir, David. Ele então voltou para uma audiência de apelação no dia do voo. Eu revisei seu arquivo. Ele foi demitido por Ray Thompson. O seu recurso foi negado. Sob intensa pressão financeira, Burke estava no limite de suas forças. Por que você tem que ser tão idiota? A conversa de demissão não foi nada tranquila. Minha decisão é definitiva, Sr. Burke. Obrigado. Muito obrigado. Ao sair do escritório de Thompson, Burke fez um comentário que sugeria planos de vingança. A secretária tinha dito: David, espero que você tenha um bom dia. E David Burke, o suspeito, parou na porta, virou para ela e disse: Eu planejo ter um dia muito bom. Quando foi demitido, ele ainda tinha suas credenciais. Em 1987, a segurança era muito diferente do que é hoje. É isso aí. Os investigadores agora sabem que, nos dias que antecederam o acidente, David Burke passou de um ex-funcionário magoado a um homem que planejava friamente um assassinato. Agora eles precisam descobrir tudo o que puderem sobre seus movimentos no dia do acidente. Pode me dizer sobre David Burke? Após um encontro com Thompson, ele foi até seu armário, possivelmente para pegar a arma. Ele foi ao seu armário no dia do voo, antes do voo. Se ele pegou a arma no armário ou não, não temos certeza. Em vez de voltar ao escritório, Burke decidiu comprar uma passagem para o voo 1771, o voo em que ele sabia que Ray Thompson estaria.
Ray Thompson morava em São Francisco e viajava regularmente nesse voo para retornar a São Francisco no final do dia. Era de conhecimento geral entre os funcionários que Ray Thompson estaria naquele voo. Porque Burke optou por matar tantos outros, além de seu ex-chefe, é uma questão que desafia explicações racionais. Uma pessoa comum dificilmente agiria movida pela raiva e pelo desejo de vingança que parecem ter dominado David Burke antes desse ato. Só podemos imaginar que havia algo mais profundamente errado com ele. Ele simplesmente decidiu fazer isso como um ato de vingança contra a empresa. Não sei se há outra motivação que possamos imaginar. Está claro que o ataque de Burke ao voo 771 foi meticulosamente planejado. Mas ainda não se sabe exatamente como os eventos se desenrolaram após o início de seu surto. Os investigadores do conselho forneceram uma grande peça do quebra-cabeça. Eles conseguiram associar o fragmento do assento perfurado por uma bala a um local exato a bordo. Fileira 4, assento C. Os registros mostram que no voo 1771 esse assento estava desocupado. Mas o assento diretamente em frente a esse assento vazio estava ocupado por Ray Thompson. A descoberta aponta para o poder absoluto do revólver calibre .44 de Burke. Seus 2 primeiros tiros perfuraram não um, mas 2 assentos da companhia aérea. O buraco de bala teria sido feito quando a bala atravessou Ray Thompson, entrou naquele assento e deixou um buraco lá. Agora eles sabem que Burke atirou em pelo menos 4 pessoas durante seu ataque furioso ao voo 1771. Ray Thompson e 3 membros da tripulação. Isso representa 5 tiros. Mas os investigadores ouviram 6 tiros na fita. Eles precisam explicar todos eles. Os sons dos tiros foram captados por um microfone na cabine de comando. Comparando o padrão sonoro de cada disparo, os investigadores podem determinar se os disparos ocorreram na cabine de comando ou na cabine de passageiros. Os tiros que foram disparados no avião, fora da cabine de comando, foram distintos, mais abafados. Outros tiros eram mais altos e claros, indicando que foram disparados mais perto do microfone da cabine de comando. Os tiros disparados na cabine do piloto eram muito altos. 3 tiros foram disparados fora da cabine de comando e 3 tiros foram disparados dentro. Os investigadores não sabem quem foi atingido pela última bala, apenas que ela foi disparada na cabine. Isso é o suficiente para que eles finalmente consigam montar um quadro dos horríveis momentos finais a bordo do PSA 1771. O que é isso? Podemos imaginar o que Ray Thompson deve ter pensado quando uma pessoa que ele havia demitido poucas horas antes passou por ele, entregou aquele bilhete e provavelmente entrou no banheiro. E ele viu o bilhete, com aquela mensagem sinistra. Em seguida, eles ouvem o som da porta do banheiro se abrindo. Então estamos assumindo que ele entregou o bilhete para Ray, entrou no banheiro, onde ele pegou a arma, e então ele voltou, pois ouvimos a porta fechar novamente, logo antes dos tiros. Ray Thompson provavelmente teve a morte mais misericordiosa de todas naquele avião. Em menos de 1 minuto, um voo de rotina se tornou um pesadelo. Temos um problema, capitão. Qual o problema? Ele foi muito cuidadoso. Ele havia feito o planejamento até então de forma bastante meticulosa. E acreditamos que ele seguiu esse plano. Eu sou o problema.
Não seria preciso muito conhecimento ou experiência por parte de um passageiro para saber que eles estavam em um grande problema. Temos um problema, capitão. Depois de atirar em seu antigo chefe. E 3 membros da tripulação, David Burke mergulhou o voo 771 e deixou a cabine de comando. O piloto-chefe da companhia aérea era agora a única pessoa a bordo que poderia tirar o avião do mergulho. Um piloto fora de serviço pode ter se adiantado para tentar prestar qualquer assistência possível quando percebeu que algo drástico estava acontecendo. O que você está fazendo? Você tem que me deixar entrar aí. Não faça isso. Mas Burke ainda tinha uma bala. Não faça isso! E isso pode ter causado o 6º tiro. Há quem diga que David Burke tirou a própria vida, mas provas sugerem o contrário. Se David Burke tivesse tirado a própria vida, a arma teria caído de sua mão após ele ter atirado em si mesmo. Mas como um fragmento da ponta do dedo de Burke foi recuperado do gatilho, Bretson argumenta que o assassino estava vivo, segurando a arma até o momento do impacto. Os alarmes estavam soando na cabine de comando. O barulho do avião mergulhando aumentava significativamente. E então ficou em silêncio. Isso nos mostra que o avião quebrou a barreira do som. Foi uma experiência horrível para os últimos segundos de suas vidas. A raiva de um homem significou 2 minutos de puro terror para 42 pessoas. O FBI acredita que um homem foi responsável pelo acidente do voo PSA 1771 nas colinas do condado de São Luís Obispo, no qual todos os 43 a bordo morreram. Com base no conjunto probatório que reunimos aqui, temos elementos mais do que suficientes para indiciar David Burke por crime de sequestro de aeronave. O crime sem precedentes foi resolvido. Mas as autoridades de aviação ficam com uma pergunta preocupante. Será que isso pode acontecer novamente? A tragédia do voo 1771 provocou a ação da Agência Reguladora de Aviação. O órgão que regulamenta o setor aéreo tomou medidas urgentes para reforçar a segurança. A agência reguladora veio a público e cancelou a autoridade de desvio. Portanto, as tripulações e os funcionários das companhias aéreas teriam que passar pela triagem normal como qualquer passageiro. Agora, é exigido que qualquer funcionário que deixe uma companhia aérea, seja ele demitido, desistente, aposentado ou o que for, deve entregar suas credenciais imediatamente. Entrar em um avião com uma arma agora, não vou dizer que é impossível, mas é quase impossível. Mas as novas medidas não evitariam o incidente de sequestro mais mortal do mundo. Os ataques de 11 de setembro deram início a novos e abrangentes procedimentos de segurança para as companhias aéreas. Após o 11 de setembro, várias lacunas de segurança foram preenchidas. Atualmente, há agentes federais de segurança aérea a bordo de muitos voos domésticos dos Estados Unidos. São policiais armados que estão nos voos à paisana. As portas da cabine foram reforçadas com Kevlar e permanecem trancadas durante todos os voos. As portas foram construídas de forma a serem muito difíceis de serem arrombadas, pois são balisticamente sólidas. Se David Burke estivesse em um avião hoje, quando ele chegasse à porta, não conseguiria entrar com a arma que tinha. Então ele poderia ficar quieto, ferir ou matar pessoas na parte de trás, mas não poderia ter derrubado o avião. Por fim, muitos pilotos de linhas aéreas domésticas agora têm permissão para portar armas de fogo. Todas essas medidas tornaram o voo mais seguro, mas nada pode eliminar completamente o risco de um outro David Burke. Bem, na minha opinião, a segurança da aviação aumentou muito. Mas ainda temos um longo caminho a percorrer e a aviação sempre será um alvo.